E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para mais um mergulho profundo com a gente aqui no The Deep Dive? Hoje a gente vai se aventurar num tema que tá dando o que falar: a inteligência artificial, a famosa IA. E como ela já está impactando e vai impactar ainda mais o nosso dia a dia. É verdade. A AI já está bem presente nas nossas vidas, né? Mas o que me deixa realmente empolgado são as previsões, tipo, para 2025. A expectativa é que a gente veja mudanças radicais, com a IA se expandindo para diversas áreas. Caramba, 2025 promete, hein? Tipo, você já imaginou? Daqui a pouco a gente vai ter um assistente de IA para organizar tudo pra gente, pagar contas, agendar compromissos, escolher a roupa do dia. É, quem sabe até empresas sendo gerenciadas por algoritmos super inteligentes, né? Uau. Será que seria bom ou ruim? Acho que essa é uma pergunta pra gente discutir ao longo do nosso mergulho de hoje. Mas para começar, o que você acha de explicar pra gente o que são esses agentes de IA que estão dando o que falar? Boa, os agentes de AI são como os chatbots, sabe? Só que muito mais avançados. A ideia é que eles revolucionem o jeito como a gente trabalha, automatizando tarefas complexas e que a gente faz toda hora. Ah, entendi. Tipo, o serviço super chatbot faz tudo pra gente. Isso. Imagine um agente de IA organizando suas planilhas, calculando impostos, até buscando informações em bancos de dados gigantescos. E tudo isso sozinho, de forma rápida e eficiente. Parece até mágica. Mas isso já existe ou é coisa do futuro? Olha, a mágica já está acontecendo. Grandes empresas como a Salesforce.com, a Nvidia, o Google e a Microsoft já estão investindo pesado no desenvolvimento desses agentes de IA. E aí, tá dando certo. A IE tá realmente aumentando a produtividade. Os resultados são bem promissores, viu? A Microsoft, por exemplo, disse que a eficácia dos seus técnicos aumentou 36% depois que eles começaram a usar a IA, e a receita do departamento técnico deles cresceu 10%. A Salesforce também viu a produtividade aumentar bastante. Caramba, que diferença. E a Nvidia, que você mencionou, qual é o papel dela nessa história toda? A Nvidia é a principal fabricante de processadores gráficos que são essenciais para desenvolver AI. E a Morgan Stanley, um banco de investimento gigante, prevê que o investimento nesses processadores vai aumentar 50% nos próximos anos, impulsionado pela demanda por IA. Entendi. Ou seja, a Nvidia está surfando na onda da IA, né? E essa expectativa toda faz sentido. A Nvidia tem potencial para dominar esse mercado. Olha, tem grandes chances da Nvidia se tornar a empresa mais valiosa do mundo, ultrapassando até a Apple, e essa previsão se baseia na demanda por IA e na capacidade da Nvidia de fornecer a tecnologia para essa revolução acontecer. Nossa, que poder. Mas me diz uma coisa, essa revolução da IA vai ficar só no mundo do trabalho? Ou a gente vai ter esses agentes de IA invadindo as nossas casas também? A tendência é que a gente veja os agentes de IA em todo lugar, tanto no trabalho quanto em casa. Imagina ter um assistente pessoal de IA para organizar sua agenda, controlar suas finanças, te ajudar na cozinha e até te dar dicas de como conquistar o crush. Seria demais. E sobrar tempo até para maratonar aquela série que a gente está querendo ver há meses. Mas falando sério agora, será que a gente está preparado para essa nova era dominada pela IA? Quais são os desafios e as oportunidades que ela traz? Boa pergunta. Para responder isso, a gente precisa olhar para outros países que já estão lidando com essa realidade. Que tal a gente dar uma olhada na situação de Portugal? Portugal. Interessante. O que a gente pode aprender com a experiência deles? Eles já estão mais avançados nessa área. Portugal tem enfrentado um problema que a gente também conhece bem: a fuga de cérebros. Fuga de cérebros. Muitos profissionais qualificados estão indo para outros países em busca de melhores oportunidades, principalmente na área de tecnologia. E isso tem tudo a ver com a IA. Mas como assim? A IA não devia criar mais empregos em Portugal? É aí que tá. A falta de investimento em IA e outras áreas de tecnologia pode acabar diminuindo as oportunidades de trabalho. E com menos oportunidades, os profissionais acabam buscando melhores condições em outros países. Entendi. E o que Portugal está fazendo para tentar resolver esse problema? O governo português tem tentado algumas medidas, como reduzir os impostos para jovens, mas muitos especialistas acreditam que isso não é o suficiente. Eles defendem que é preciso investir mais em educação, pesquisa e desenvolvimento em áreas como a IA. Só assim, Portugal vai conseguir criar um ambiente mais atrativo para os seus profissionais. Faz sentido. Parece que Portugal está num beco sem saída, né? Eles precisam investir em IA para criar oportunidades e segurar os talentos, mas ao mesmo tempo estão perdendo esses talentos para outros países. Exatamente. E essa é uma lição importante para a gente aqui no Brasil também. A gente precisa aprender com os erros dos outros para não repetir os mesmos problemas, né? Com certeza. Mas para a gente entender melhor essa situação, que tal a gente conhecer a história da Carolina? Da Carolina. Ela é uma jovem médica portuguesa que está pensando em sair do país. A história sim. dela ilustra bem esse dilema da fuga de cérebros. Ah, sim. A Carolina se formou em medicina em Portugal, conseguiu um bom emprego com um salário inicial razoável, mas mesmo assim ela está planejando se mudar para a Suíça. Mas por que ela quer sair de Portugal se já tem um bom emprego? O que a Suíça oferece de tão especial?
A Carolina, assim como muitos outros profissionais, busca reconhecimento pela sua qualificação, melhores chances de crescer na carreira e, claro, um salário mais justo. Na Suíça, os médicos ganham muito mais do que em Portugal. Entendi. Mas, se eu não me engano, Portugal tem atraído bastante investimento estrangeiro, principalmente na área de tecnologia, né? E isso não devia criar mais oportunidades e ajudar a segurar talentos como a Carolina. É verdade. Lisboa tem se tornado um polo de startups e atraindo empresas do mundo todo. A MicroHarvest, por exemplo, é uma empresa de biotecnologia que está investindo pesado em Portugal. Então, qual é o problema? Se Portugal está atraindo investimento e empresas inovadoras, por que os jovens talentos continuam indo embora? Essa é a grande questão. Portugal parece estar preso num paradoxo. Atrai investimentos e empresas de ponta, mas não consegue segurar seus próprios talentos. A economia portuguesa ainda depende muito do turismo, que gera receita, mas não oferece as mesmas oportunidades de crescimento profissional que outros setores, como a indústria e a tecnologia. Ou seja, Portugal precisa diversificar sua economia e investir em áreas estratégicas como a IA, para garantir um futuro melhor para seus cidadãos e evitar a fuga de cérebros. Exatamente. E essa lição é muito importante para a gente aqui no Brasil também. A gente precisa investir em educação, pesquisa e desenvolvimento em áreas como a IA para criar um ambiente mais atrativo para os nossos talentos. Só assim a gente garante que eles fiquem no país, contribuindo para o nosso desenvolvimento. Com certeza. Mas, e aí, falando do Brasil, será que a gente está preparado para os desafios e para as oportunidades da era da IA? Será que a gente vai conseguir evitar os problemas que Portugal está enfrentando? Essa é a pergunta de R$1 milhão. A gente precisa se preparar para essa nova era, investindo em educação, pesquisa e desenvolvimento, criando um ambiente favorável à inovação e garantindo que a IA seja usada para o bem da sociedade. Concordo. E para a gente entender melhor como o Brasil está se posicionando nesse cenário, que tal a gente falar sobre a BYD? A BYD. É a fabricante chinesa de carros elétricos. Eles estão construindo uma mega fábrica aqui no Brasil. É um exemplo interessante de como a IA está impactando o país. Ah, sim. A BYD é conhecida por investir pesado em tecnologia, incluindo IA, nos seus processos de produção, e essa fábrica deles aqui no Brasil promete gerar milhares de empregos. Que notícia boa! Mas como a IA entra nessa história? A BYD vai usar robôs e inteligência artificial na produção dos carros. Com certeza. A BYD aposta muito em inovação. A nova fábrica aqui no Brasil vai usar robôs avançados, sistemas que enxergam como agente, algoritmos de IA para otimizar a produção. Tudo para aumentar a eficiência e a qualidade dos carros. Nossa, parece que a gente vai ter uma fábrica do futuro aqui no Brasil. Mas e os empregos? Essa automação toda não vai acabar com o trabalho das pessoas. É uma preocupação válida. A automação pode sim substituir alguns empregos, principalmente aqueles que envolvem tarefas repetitivas. Mas, por outro lado, a IA também cria novas oportunidades de trabalho em áreas como desenvolvimento de software, análise de dados, robótica e gerenciamento de sistemas complexos. Então a gente precisa se preparar para essa mudança, né? Investir em educação e qualificação profissional para que os trabalhadores brasileiros possam ocupar essas novas vagas que a IA está criando. Exatamente. A qualificação profissional é fundamental para a gente aproveitar os benefícios da IA. A gente precisa investir em programas de treinamento e capacitação para preparar os trabalhadores para as novas demandas do mercado. E qual é o papel do governo nessa história toda? O que o governo pode fazer para garantir que o Brasil se torne um líder na era da IA? O governo tem um papel crucial na criação de políticas públicas que incentivem a inovação, a educação e a qualificação profissional. Ele pode investir em pesquisa e desenvolvimento IA, criar incentivos fiscais para empresas que investem em tecnologia, financiar programas de treinamento e garantir que as leis acompanhem as mudanças tecnológicas que são muito rápidas. Ou seja, a gente precisa de um esforço conjunto do governo, das empresas e da sociedade para garantir que o Brasil se posicione bem na era da IA, aproveitando as oportunidades e controlando os riscos. Com certeza. E para a gente aprofundar essa discussão, que tal a gente analisar como a IA está impactando o mercado de trabalho em diferentes setores? Ótima ideia. Vamos ver como a IA está mudando a forma como as empresas funcionam, como os profissionais trabalham e quais habilidades e competências serão mais importantes nesse novo cenário. Vamos lá. Preparem-se para mais um mergulho no mundo da inteligência artificial. E a gente volta agora para a segunda parte do nosso mergulho. Lembra que a gente estava falando da BYD, né? Daquela mega fábrica que eles estão construindo aqui no Brasil, com tudo que há de mais moderno em tecnologia. Sim, com bastante IA envolvida, né? E a gente estava falando da importância de preparar os trabalhadores brasileiros para essa nova realidade. Afinal, a gente não pode ficar para trás nessa corrida tecnológica, né? É verdade. Imagina só, a BYD e outras empresas inovadoras chegando com tudo e a gente sem mão de obra qualificada para ocupar as vagas. Seria um problemão, né? Com certeza. Mas falando em BYD, você viu aquela polêmica que rolou com a empresa esses dias? Ah, você tá falando daquelas denúncias de trabalho análogo à escravidão nas obras da fábrica, né? É realmente uma situação bem complicada que gerou bastante repercussão. É uma pena que isso ainda aconteça no nosso país.
A busca por lucro não pode se sobrepor aos direitos humanos, né? A gente precisa cobrar das empresas que se instalam aqui no Brasil respeito às leis trabalhistas e garantir que os trabalhadores tenham condições dignas de trabalho. Concordo plenamente. Fiscalização e cumprimento das leis são essenciais para evitar esse tipo de situação. E essa polêmica toda nos leva a uma reflexão importante. Será que a gente está pensando o suficiente na ética quando o assunto é IA? Verdade. A gente está vendo como a IA impacta o mercado de trabalho e a economia. Mas e a ética? Como a gente garante que essa tecnologia seja usada de forma justa e responsável? Essa é uma questão crucial. A gente precisa urgentemente discutir a ética na IA e criar mecanismos de controle e regulamentação para evitar o uso indevido dessa tecnologia. Pensa só, a gente pode ter problemas sérios como a discriminação algorítmica, manipulação de dados, violação da privacidade. Nossa, é verdade. A IA tem um potencial enorme para melhorar as coisas, mas também pode ser usada para causar muitos problemas, né? Sim, exatamente. Ah. A IA é uma ferramenta poderosa e, como toda ferramenta, precisa ser usada com responsabilidade. A gente precisa ter um debate aberto e transparente sobre os impactos da IA na sociedade, envolvendo todo mundo. Governos, empresas, universidades e principalmente a população em geral. A galera precisa se ligar nos impactos da IA e entender como essa tecnologia funciona para poder participar desse debate, né? Afinal, o futuro da IA também depende da gente. Com certeza. E a gente precisa pensar em como usar a IA para promover o bem da sociedade, para construir um futuro melhor para todos. Mas e como a gente faz isso na prática? Como garantir que a IA seja uma força do bem? A participação de todos nesse debate é fundamental. A gente precisa definir, em conjunto, os princípios éticos que vão guiar o desenvolvimento e a aplicação da IA. Só assim a gente consegue garantir que ela seja usada para promover justiça social, inclusão e desenvolvimento sustentável. Faz sentido. A gente precisa trabalhar junto para construir um futuro melhor para todos, com a IA sendo usada como uma ferramenta para nos ajudar a alcançar esse objetivo. Mas falando em futuro, uma das coisas que mais me preocupa é a possibilidade da IA se tornar uma ameaça para a humanidade, sabe? Tipo, esses filmes de ficção científica com robôs dominando o mundo. Essa é uma preocupação que muita gente compartilha. Mas a gente não pode esquecer que a IA é uma criação humana, né? O futuro da IA depende das decisões que a gente toma hoje. Verdade, o destino da IA está nas nossas mãos. Cabe a nós garantir que essa tecnologia seja usada para o bem da humanidade. Mas como a gente pode ter certeza disso? Tem como controlar a IA? Olha, controlar totalmente a AI pode ser um desafio enorme, mas a gente pode trabalhar para direcionar o desenvolvimento dela para o bem da humanidade. Investir em pesquisa ética e EE, criar mecanismos de transparência e responsabilização pelos impactos da EE, estabelecer limites claros para o seu uso. Tudo isso pode ajudar a gente a mitigar os riscos e garantir que a EA seja uma força para o bem. Faz sentido. E já que a gente está falando de controlar a IA, você lembra daquele caso do Google? Aquele engenheiro que afirmou que o sistema de IA da empresa tinha se tornado senciente. Lembro sim, aquele caso deu o que falar, né? Gerou um debate enorme sobre os limites da IA e até onde a gente pode ir no desenvolvimento dela. Mas no fim, a comunidade científica concluiu que aquele sistema de IA do Google ainda não tinha atingido a senciência de verdade. Ufa, que alívio! Mas e você, o que acha? Você acredita que a IA pode realmente se tornar consciente um dia? Tipo, ter sentimentos, emoções, desejos com a gente? Essa é uma pergunta que intriga filósofos e cientistas há muito tempo, né? É difícil afirmar com certeza se a IA vai ou não se tornar consciente um dia. A gente ainda tem muito a aprender sobre como a mente humana funciona e sobre a própria consciência. Mas, pelo menos por enquanto, a IA que a gente conhece ainda está longe de ter a complexidade da mente humana. Ainda bem, por enquanto a gente pode ficar tranquilo. Mas me diz uma coisa, o que mais a gente precisa saber sobre a IA? Quais são as tendências que a gente precisa ficar de olho? A IA está evoluindo numa velocidade incrível, né? A cada dia surgem novas descobertas, novas aplicações, novos desafios. Uma das tendências que a gente precisa acompanhar de perto é o desenvolvimento da IA generativa. IA generativa, que nome chique. O que é isso? Tem a ver com aqueles programas que criam imagens e textos sozinhos, tipo o DALL-E e o ChatGPT. Exatamente. A IA generativa é capaz de criar conteúdos originais, como imagens, textos, músicas e até código de programação, a partir de um conjunto de dados e instruções. E esses sistemas estão ficando cada vez mais sofisticados, o que abre um leque enorme de possibilidades. E, claro, novos desafios também. Caramba, a IA já tá criando arte e escrevendo código. Parece que não vai sobrar nada pra gente fazer, né? Brincadeira. Mas falando sério, essa tal de IA generativa tem potencial para revolucionar o mercado de trabalho, né? Com certeza. Imagina só, designers usando IA para criar logotipos e ilustrações em segundos, escritores usando IA para escrever roteiros e livros, programadores usando IA para gerar código de forma mais eficiente. As possibilidades são quase infinitas, mas a gente precisa estar preparado para essa nova realidade, desenvolvendo as habilidades e competências necessárias para trabalhar em conjunto com a IA. Parece que o segredo é a gente se adaptar, né? Aprender a usar a IA a nosso favor
e desenvolver as habilidades que a IA ainda não consegue replicar, tipo a criatividade, a empatia, a inteligência emocional. Exatamente. A gente precisa se tornar parceiro da IA, combinando a capacidade de processamento e análise da IA com a nossa criatividade, intuição e capacidade de tomar decisões. E para a gente entender melhor como essa parceria entre humanos e IA pode funcionar na prática, que tal a gente dar uma olhada em como a IA está sendo usada em diferentes áreas, tipo na saúde, na educação, no entretenimento? Ótima ideia. Vamos explorar o mundo da IA aplicada e descobrir como essa tecnologia está transformando várias áreas das nossas vidas. Prepare-se para mergulhar de cabeça no universo da inteligência artificial. A gente já volta com mais informações e curiosidades sobre esse tema fascinante. E a gente volta para a última parte do nosso mergulho profundo. A gente estava falando da parceria entre humanos e IA, né? E como essa dupla pode revolucionar várias áreas. Pois é, essa colaboração entre nós e a IA tem um potencial incrível. Imagina, na saúde. Na saúde? A IA pode ajudar os médicos a fazer diagnósticos mais precisos, sabe? E identificar tratamentos mais eficazes, até desenvolver novos medicamentos. Nossa, seria incrível. Menos filas nos hospitais, tratamentos mais rápidos. Quem sabe aí até descobre a cura para doenças que hoje a gente nem sonha, né? A IA pode revolucionar a saúde e na educação também. Sério? Como? A IA pode personalizar o ensino, adaptando o conteúdo e o ritmo de aprendizado para cada aluno. Tipo, cada aluno com um plano de estudos individualizado. Seria o fim do ensino padronizado. Exatamente, sem aquela decoreba chata e aulas que não te interessam. A IA te ajudaria a aprender de um jeito mais dinâmico e interessante. E não podemos esquecer do entretenimento, né? O entretenimento. A IA já tá compondo música, né? Escrevendo roteiros de filmes. E até criando jogos. Caramba! A IA tá dominando tudo. E aí como fica o papel dos artistas, roteiristas, desenvolvedores de jogos? Eles vão ser substituídos pela IA. Essa é uma questão que gera muito debate. Tem gente que acha que a IA vai substituir muitos profissionais da área criativa, mas eu vejo a IA mais como uma ferramenta, sabe? Uma parceira para os artistas. Entendi. A IA pode ajudar os artistas a serem mais criativos, né? A explorar novas ideias. Exatamente. A IA pode ajudar os artistas a irem além. E o mais legal é que a IA também pode democratizar o acesso à arte e à cultura. Democratizar. Como assim? Imagina, com a ajuda da IA, pessoas que não têm acesso a museus, teatros, escolas de música, poderiam ter experiências culturais incríveis sem sair de casa. A IA poderia criar obras de arte personalizadas, adaptar peças de teatro para diferentes públicos, até compor músicas baseadas no seu gosto. Nossa, ia ser demais. A arte ia chegar a todo mundo, né? É isso aí. A IA tem um potencial enorme para democratizar a cultura, promover a inclusão e a diversidade. Legal. Mas aí, quais os principais desafios para garantir que a IA seja usada para o bem? Que todo mundo possa se beneficiar dessa revolução tecnológica. Olha, um dos maiores desafios é garantir que a IA seja desenvolvida e usada de forma ética, sabe? Responsável. Evitar que a IA seja usada para discriminar pessoas, para manipular, para concentrar poder e riqueza na mão de pouco. Verdade. A gente precisa garantir que a IA seja usada para promover justiça social, igualdade e oportunidades. Fala do bem-estar para todos. E como a gente faz isso? A gente precisa de um debate amplo sobre os impactos da IA na sociedade, né? Envolvendo governos, empresas, universidades, a sociedade civil, criar mecanismos de controle, regulamentação, garantir que a IA seja usada de forma ética e responsável, investir em educação, em programas de inclusão digital, para que todo mundo possa se beneficiar dessa revolução tecnológica. A gente precisa trabalhar junto para construir um futuro onde a IA seja uma força do bem, né? Uma força a favor da humanidade. E para a gente finalizar nosso mergulho de hoje, então, uma mensagem de esperança para os nossos ouvintes. Boa. A era da IA traz desafios, mas também muitas oportunidades, né? É um momento de transformação. Exige da gente adaptabilidade, criatividade e, acima de tudo, um compromisso em construir um futuro mais justo, igualitário e sustentável. E que a IA seja nossa aliada nessa jornada, nos ajudando a superar os desafios e construir um futuro melhor para todos. Valeu, pessoal, por mergulharem com a gente nesse tema. E fiquem ligados no The Deep Dive, porque a gente sempre volta com mais informações para vocês. Até a próxima!